Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, reunir tributaristas de todo o Brasil e agregar com conhecimento técnico. Hoje é um dia muito especial para nós, é o primeiro congresso internacional do projeto Mulheres no Tributário e temos a honra de poder executar esse evento no BTG Pactual, é um banco completo para você empresário e para a sua empresa. E hoje, para abordar assuntos tão importantes como Split Payment, eu tenho a honra de ter a Calliope e... Ai, meu Deus, socorro. Eu preciso anotar os nomes. Eu vou ter Adriana. Adriana eu vou colocar o nome e sobrenome de vocês. Calliope Lima e Adriana. Adriana o que, amiga? Berkenbrock. Eita, meu Deus. Aí complicou a vida. Não tem um sobrenome mais leve, não? Berkenbrock. Berkenbrock. Isso. Meu Deus. Alemão, né? Berkenbrock. Berkenbrock. Isso mesmo. Adriana Berkenbrock. Okay. Berkenbrock. Berkenbrock. Adriana Reis. Eu não sei o que é pior. Se é o nome ou o sobrenome difícil. Não é o os nome. dois, né? Imagina se meu nome fosse Calliope Brackenhop. Meu Deus do céu. Mais pra cá? Aqui, tá bom? Vamos lá de novo. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, reunir tributaristas de todo o Brasil e agregar com conhecimento técnico de qualidade. Hoje é um dia muito especial para nós, é o primeiro congresso internacional do projeto Mulheres no Tributário e temos a honra de poder executá-lo no Banco BTG Pactual, banco que é completo para você empresário e para sua empresa. E hoje, para abordar assuntos tão importantes como a reforma tributária e o split payment, eu tenho a honra de ter a Calliope Lima e a Adriana Berkenbrock. É muito prazer ter vocês conosco hoje e fazer parte desse projeto como embaixadoras. Muito obrigada. Nós que agradecemos novamente a oportunidade, né, Adri? Sim, muito obrigada pela oportunidade. E só para a gente introduzir a nossa conversa, eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Como iniciou a carreira de vocês no direito tributário, por que vocês escolheram essa carreira? Então, me contem um pouquinho disso. Olha, eu tenho 20 anos na área tributária. Eu entrei porque o meu marido é contador e aí ele me apresentou esse universo tributário. E aí eu fui me apaixonando, né, por conta disso. Antes eu era criminalista, né? E aí, mas assim, faz 20 anos que estou no nicho e cada vez mais envolvida no projeto. Eu entrei na faculdade de contábeis, mas para trabalhar na área tributária. Sempre quis, era meu sonho. Eu achava, assim, parte de empresarial, de economia tributária, isso eu achei sempre muito rico e achei agregante. E daí faz 30 anos que eu estou nessa carreira. Desde o meu primeiro estágio foi na área tributária de uma grande empresa e eu fiquei por 25 anos no corporativo, tributário, fiscal, planejamento tributário, novos negócios e 4 anos que eu tenho meu próprio escritório. Excelente. Não, você vê que muitas mulheres, né, iniciam a carreira e vocês vão ter direito tributário em direito só lá na frente, né? Uhum. E algumas mulheres já trazem isso intrínseco. Falam, não, é minha missão de vida, eu gosto disso mesmo e vou levar adiante. Você sabe que essa questão que a Adri trouxe, né, de como mudar a história da empresa através do tributo, né? Uhum. E muitos empresários, eu atendo muito pequenos empresários. E a informação para o pequeno é muito mais difícil, né? Eles não procuram, não é que seja difícil a informação, mas não é algo que eles procuram de imediato ao abrir um empreendimento. Uhum. Eles procuram um ponto, eles procuram uma marca, mas planejar tributariamente a empresa tá lá no último, quando tá na lista, sim, né? E aí, claro que existe uma função social maravilhosa, né? Nesse contexto de olhar tributariamente a empresa. E aí, é verdade que a gente consegue transformar e é um salário social bem interessante da nossa atuação, né, Adri? Uhum. Sim, muito importante. E assim, como vocês estão atuando diretamente com empresas, né, de forma tão próxima, vocês também percebem e defendem muito o ponto do split payment, né, agora na reforma tributária. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho do que vocês abordaram no Congresso a respeito do split payment. Sobre o olhar do pequeno empresário, o split payment é um desafio a mais. Uhum. No contexto do que é hoje, eles geram receita através de um imposto que eles ficam na mesa, né? Uhum. Então, eles têm esse tempo a mais para gerar receita com um imposto que não é dele, mas que ele fica ali no caixa. Uhum. Então, eu vejo que de forma imediata vai ter uma sonegação maior,
porque eles não têm acesso a essa informação e estão com medo de como será isso, né? Então, a gente, inclusive, lá no escritório, Adri, a gente tem feito treinamento em company para desmistificar termos básicos do que a reforma está trazendo. Porque quando eu falo split payment para o pequeno empresário, ele, o que é isso? Né? Né? E aí, quando ele entende que a parte do tributo não vai entrar mais no caixa dele, a primeira reação é, vou sonegar. Porque não entende outra forma disso ser possível, né? Então, o split payment hoje, para mim, é o maior gancho de dúvida para o pequeno empresário. Porque ele não é acostumado, né? Mas eu acho que para todos, né? Até para grandes empresas, até para nós que somos da área, né? Porque como que vai operacionalizar isso? E interfere diretamente no fluxo de caixa do empresário. Então, é até um medo realmente, né, amedronta, porque você vai pagar quando for comprar, quem for fornecedor vai pagar, mas quando você vai receber, você tem que ter aquela garantia de que ele vai pagar, você vai tomar esse crédito, porque o crédito está incluso no preço. A gente fala assim, o imposto está destacado na nota, mas está incluso no preço, e isso você diminui o teu custo de aquisição. Em que momento que você vai diminuir o teu custo de aquisição? Que vai se tornar dinheiro isso no teu caixa? E se isso não vai ser um acúmulo de crédito, quer dizer, você tomar crédito, em que momento que você vai fazer essa compensação na saída? Que momento eu vou usar, né? Que momento que você vai usar isso? Então, realmente é algo assim ainda misterioso, não ficou tão claro, né, para todos. E até na mesa eu percebi que todos têm essa mesma dúvida, independente do tamanho. Talvez a empresa pequena ainda ela não saiba o termo, né, e como que funciona. As grandes também têm o mesmo. Mas o pequeno empresário, especialmente aquele que lida com o consumidor final, ele não tem muito essa dor da geração de crédito no contexto que nós temos hoje. Mas a partir do split implementado, quanto maior crédito ele venha das compras anteriores, menos aquela fatia do governo vai afetar o caixa dele. Sim. Então, e é outro ponto que eu tenho alertado os meus clientes. O cliente do Simples Nacional, ele vai ter que rever essa estrutura, seja aderindo ao pagamento dos novos impostos de maneira independente, seja revendo o regime tributário que ele escolheu. Porque o Simples Nacional, de forma tradicional, ele vai perder muito mercado. Então, até o pequeno empresário, ele vai ter que escolher, ele vai ter que fazer esse compliance de maneira mais assertiva para comprar bem, para ter crédito e a fatia ser menor na ponta, né? Então, é todo um contexto que a gente fala split payment, mas são muitos desdobramentos, né? Muitos desdobramentos. Outro ponto, assim, das empresas que têm direito a crédito é, nesse momento, a gente fazer uma revisão de todo o processo da empresa dos últimos 5 anos, porque é a oportunidade que você tem também de fazer uma poupança, digamos assim, porque quando vier o split payment ou a reforma tributária aplicada em si, você vai poder fazer compensação, né? Você vai poder compensar esses créditos. Poupança tributária, né? Com essa poupança que você acumulou, dessa revisão que você fez nos últimos 5 anos, porque a legislação ela permite você rever tudo que você fez nos últimos 5 anos. Tudo dentro da legislação, é lógico, faz essa poupança e a partir do momento da reforma tributária você pode fazer compensação. Então, tudo que você tiver que pagar durante a reforma, você pode compensar. E o que for da reforma, que é o split payment, que vai gerar esse crédito, você pode pedir restituição para o governo. Vai se utilizando dessa poupança, né? Teoricamente, na legislação, em 90 dias? 90 dias. 90 dias teria isso daí na conta do cliente. Então, você pode utilizar essa poupança pagando esse valor que você vai ter e em 90 dias você ter dinheiro novo na tua empresa, né? Exato. Então, é um gap bem estratégia, importante, né? É um né? gap bem importante, porque nós temos um tempo limitado para fazer essa poupança. Então, o pequeno empresário, o grande empresário, o médio empresário, ele tem que estar atento ao momento de fazer essa revisão fiscal, para gerar essa poupança a tempo de se utilizar de uma maneira eficiente, né, dessa economia. Perfeito. E assim, independente do tamanho da empresa, Sim. quais os pontos de atenção que o empresário ele deve ter agora com a implementação do split payment? Qual o ponto que você acha que é assim mais impactante, que vai gerar impacto tanto positivo quanto negativo para o empresário? Eu digo que inicialmente ele vai ter que olhar para o preço, né? Aí falando muito para o meu cliente, que é o pequeno empresário, muitas vezes ele não faz a precificação vislumbrando a carga tributária. E nesse novo contexto, se ele não tiver esse olhar, ele vai quebrar, né? Vai ser obrigatório esse olhar. E paralelo a isso, como a Adri falou,
arrumar a casa, né, através de uma revisão fiscal para gerar essa poupança e entender quem são os fornecedores dele para que ele possa efetivamente comprar de quem vai gerar crédito para ele. E aí esse cliente que não gera crédito, esse fornecedor que não gera crédito, também tem que olhar como vai arrumar a casa para gerar o crédito e não perder competitividade, né? Sim. Então são muitas coisas que tem que se olhar, mas essas 3 eu acho que são as mais importantes. Eu acho também as 3 mais importantes. Não tem, acho que são todos os portos, né? Porque a revisão de fornecedores, e que tipo de fornecedores que você vai também, digamos assim, você tem fornecedores do Simples, tem fornecedores do lucro presumido, lucro real, a forma de crédito vai ser diferente. Por exemplo, hoje, no atual regime, a gente fornecedor do lucro presumido, você tem 9,25 de PIS e COFINS. Simples tem 9,25 de PIS e COFINS, uma empresa de lucro real. Com a nova modalidade, com a reforma tributária, você não vai ter o crédito, vai ser o crédito tipo presumido, teu fornecedor presumido 365, fornecedor do Simples é 0, então vai mudar isso, então teu preço vai alterar, porque ou você vai diminuir tua margem ou você vai aumentar teu preço. E aí às vezes eu quero comprar de um fornecedor que em tese na ponta tá me cobrando mais barato. Mas ele não está te gerando crédito. E aí, quando você vai fazer uma simulação, é mais barato ser comprado quem está lhe cobrando mais caro. E aí, esse fornecedor também vai perder a empresa e vai perder a competitividade, né? Ele acaba ficando de lado do mercado. Esse fornecedor também vai ter que rever, né? Então, é bem... E outra coisa, a parte de sistema. O sistema tem que estar muito também... Até foi comentado isso, né? Não tem como você ver a reforma tributária sem tecnologia. Então, o split payment, a parte do sistema que vai formar o preço, que para entrar os créditos corretos, para ter essa formação de preço, então é um grande investimento. Acho que o único ponto que eu acrescentaria, além das 3 P, né? É a parte do sistema. E aí, como uma dica, né? Eu acho que a Adri vai concordar comigo, procurem um bom tributarista. Seja ele contador, seja ele advogado, mas que tenha esse olhar não só da técnica, mas empresarialmente estratégica. Perfeito. Porque muitas vezes a gente tem profissionais, muito bons profissionais, que têm a técnica, mas não entendem as dificuldades e as nuances do mercado em si. E isso meio que engessa as soluções. Então, ande em conjunto com alguém que tem essa visão. E foi bom que isso na mesa de hoje foi enfatizado, né? Foi pontuado. E essa parte é muito importante mesmo. Até porque tinha as empresas ali, né? Sim. Tava a Renner e mais uma outra empresa. Eu não lembro a outra. Não lembro, mas foi pontuado esses pontos tão importantes. Perfeito. E assim, você comentou do risco da sonegação, né? A partir da implementação. Eu queria saber se o split payment, ele pode ser uma ferramenta eficaz para reduzir a inadimplência tributária. Você acha que isso é possível? Sim, total. Se o split payment pegar efetivamente, porque isso vai depender também da tecnologia, né, Adri? A tecnologia vai ter que estar muito afinada para isso rolar de maneira suave. Mas em essa fase sendo transposta, não vai haver mais inadimplência tributária. Porque se no momento da transação a fatia do governo vai ser levada diretamente para eles, não vai haver mais inadimplência. O problema aí é a sonegação para aqueles que não se prepararem, porque vão achar que a única solução é essa. E a curto prazo isso não vai se sustentar, né, Adri? Exatamente. A implantação do split payment é justamente para evitar a inadimplência. E teoricamente funciona, né? Porque você olhando a frequência como que funciona, ela não vai ter inadimplência. Mas daí a sonegação, a gente não sabe como que vai ser controlado, né? E também o receio de ter o acúmulo de crédito também. E eu vejo, sabe o quê? Que agora nós estamos numa mudança de paradigma do contribuinte brasileiro. Enquanto o jeitinho brasileiro era sonegar, né? Então a gente sempre, isso eu digo porque não diz respeito ao contribuinte, o meu cliente, diz respeito a nós como brasileiros, né? A gente sempre acha que tem um jeitinho. Agora nós estamos passando por uma mudança de paradigma. Com o advento do split payment, a gente tem que mudar a forma de enxergar a arrecadação tributária. Seja como comprador, seja como vendedor, seja como fornecedor de serviço, vendedor de produtos, a gente vai ter que aprender o pensar tributário tem que ser diferente. E aí eu vejo uma possibilidade enorme, gigantesca do Brasil crescer exponencialmente com essa maturidade tributária que a gente vai precisar adquirir.
Com certeza. E é muito importante, assim, vocês que estão trabalhando diretamente com as empresas, trazer esse ponto para a mesa, né? Para a gente gerar essas reflexões e para que, de fato, a sonegação não ocorra, a inadimplência diminua. Então, é muito importante esses pontos de vista, porque às vezes quem está no acadêmico tem um ponto de vista completamente diferente, né? Então, é um grande privilégio ter vocês hoje na mesa, hoje discutindo e trazendo essas reflexões. E não só isso, mas como ter vocês como coordenadoras, né? Tão presentes no projeto Mulheres no Tributário, que tem ganhado cada vez mais o Brasil, né? Hoje presente em quase todos os estados. Então, muito, muito, muito obrigada de coração, em nome do projeto, por vocês fazerem parte de tudo isso. Ai, nós agradecemos. Aqui temos Nordeste e Sul, viu? Tá vendo? Olha, e é uma coisa que é importante a gente diversidade. pontuar, né? Nós formamos uma massa hoje que eu digo que eu tenho representantes em todos os estados. Então, se a gente tem um problema no Sul, eu tenho a quem recorrer. E ela lá na Paraíba. Então, é um contexto de fortalecimento da classe que é muito relevante, não é, Adri? Eu tenho também muito a agradecer ao projeto por essa interface com todos os estados, uma mulher ajudando a outra. É uma somatória, não é uma demagogia falar disso do projeto, ele é real. E a gente fala assim, a prática é importante, mas o conhecimento também é importante. É um dos propósitos do projeto, né? A parte do conhecimento, network de qualidade. Mas, então, isso você vê a transformação das pessoas. A Adriana, de 2, 3 anos, até 3 anos, né? Tá fazendo o projeto, né? 3 anos. 3 anos, né? 3 anos. 3 anos agora. A gente participa assim, então desde o início que a gente se reunia na sala de reunião do projeto na Altume, da Camila, né, e da Ana. As primeiras mesas de debate. As primeiras mesas de debate. Então você vê assim, todo mundo crescendo junto. Isso. E o projeto se transformando um congresso internacional de 2 dias, né? Então, a gente comemorou o primeiro ano, foi ali também no prédio da Altume, o segundo ano foi na Tosini e agora no terceiro ano, né? 2 dias aqui nesse... E sempre pontuando, só para encerrar, que o fortalecimento do projeto não diz respeito a estarmos nos lugares unicamente porque somos mulheres. Mas é como a Adri falou, é promover a educação para que a nossa competência abra essas portas. E é por isso que eu sou tão apaixonada pelo projeto. Existem outros projetos que meio que pontuam a necessidade de estarmos nos lugares unicamente porque somos mulheres. Eu quero estar no lugar porque não tem ninguém mais competente para estar ali do que eu. Com certeza. E para isso a gente tem que buscar conhecimento, que é imprescindível para isso. É isso. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço.